meus amores! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso evento. Que felicidade ter vocês aqui, gente, que alegria. É um evento que a gente está preparando há tanto tempo e eu tô tão feliz. Tudo bem, Dani? Como é que você tá? Olá! Pessoal, dá pra avisar nos grupinhos que a gente já tá aqui? Eu acho que ela já avisou, né? Eu acho que ela já avisou. É sempre uma correria, né? Tudo bem, meus amores? Sejam bem-vindos. Deixa eu colocar aqui o nome do nosso evento. Viver como ator ou como atriz. Gente, esse evento, eu espero que ele seja um evento transformador. Eu espero que depois desse evento vocês se transformem e se empolguem um pouco mais para viver dessa carreira artística que é tão linda, é tão gostosa. Enfim, esse evento é para vocês, tá? Tudo bem? Oi, Dani, eu tô ótima também, tô super empolgada. Oi, estúdio. Ai, deixa eu só ajeitar minha make-up. Ai, fui. Tudo bem, gente? Olá, deixa eu dar boa noite para todo mundo que tá chegando aqui. Gente, hoje é o primeiro dia da nossa Masterclass, nós teremos 4 dias que serão incríveis, que eu vou ensinar vocês exatamente a como viver da sua carreira artística. Oi, Patrícia! Oi, Jaque! Ai, gente, que delícia vocês! Claudinha! Não sei o que aconteceu. Deixa eu colocar aqui, deixa eu só ajeitar a minha luz. Vocês sabem que eu sou, né? Nós somos girassóis. Nós não podemos ficar fora da luz. Tudo bem, gente? Vamos começar então? Bom, primeiro eu queria dar boa noite a você. Muito obrigada pela sua presença. A gente está começando hoje o evento Viver como Ator, que é um evento que eu espero que transforme você e o seu mindset, a maneira que você pensa a sua carreira artística. Na verdade, eu quero que você comece a viver como ator e fature R$10.000 por semana. Como assim, R$10.000, Pete, por semana? Sim. Eu sei que falando assim, gente, parece uma coisa assim muito bom para ser verdade. É muito bom para ser verdade. Você pode viver só como artista e ser bem remunerado por isso, ou faturar R$10.000 por semana. Eu também ficaria com o pé atrás. Se eu não tivesse realmente atingido isso na minha vida, eu também ficaria um pouco assim desconfiada. Mas como assim? Não, de verdade, gente, se eu não tivesse atingido isso na minha vida, eu ficaria com o pé atrás. É possível viver como artista profissional no Brasil, como ator, como atriz, como diretora, como eu sou hoje? Mas eu sou a prova viva de que sim, é possível, é muito prazeroso. E eu tenho um propósito muito forte no meu coração. Quem me conhece, quem já me segue aqui há um tempo, meus amores? Quem me conhece, assim, quem me segue aqui há um tempo já sabe que esse é um propósito intrínseco na minha vida. Eu quero que mais e mais pessoas virem artistas, que vivam da sua própria carreira e que faturem, o artista não merece só sobreviver, né? O artista merece ser bem remunerado como várias outras profissões. Eu dou muita importância pro artista, por isso que eu penso isso. Deixa eu só ajeitar meu cabelinho. Eu quero ouvir tudo que vocês estão escrevendo. Ouvir é ótimo, né? Eu quero ouvir o que vocês estão escrevendo. Oi, Leti. Quem que tá vendo minha live pela primeira vez? Levanta a mão. Eu quero saber. Quem que tá aqui? Quem tá aqui de primeira? Ai, pronto. Já ajeitei. Pra dar uma disfarçada, né? Eu quero falar com todo mundo. Tudo bem, meus amores? Bruninha, minha amada. Bruninha chegou, a gente pode começar, né? Eu sempre digo isso. Mas vamos lá, gente. Olha só, pra quem não me conhece, tem gente aqui que tá me vendo pela primeira vez. Ai, meus girassóis, Dani! Eu amo vocês. Tem alguém que tá aqui pela primeira vez? Eu vou me apresentar então, tá? Como é que fala? Eu vou me apresentar. Né? Eu vou me apresentar então, tá bom? Tá vendo? Tudo bem, meus amores? Olha, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos quem tá chegando agora. Eu me chamo Pete Webo.
Eu sou diretora de teatro, eu sou atriz, autora, produtora e eu sou a fundadora da companhia Pitch Webo Arte e Cultura, que tem uma metodologia própria, com atores e atrizes e, enfim, eu produzo vários espetáculos. Agora a gente também tem projetos audiovisuais de cinema e TV, então é uma maneira de pensar a arte. Eu tenho muito propósito assim, de fazer com que todo mundo vire artista. Eu acho que o artista é mais feliz. Eu não sei se tem alguém aqui que não é artista ainda. Mas assim, eu acho que artistas são mais felizes. Eu queria que todo mundo, no mundo todo, virasse artista. Eu sei que parece um projeto meio utópico, né? Mas hoje eu vou te ensinar a como viver como artista. Como ator, como atriz, como artista. E faturar R$10.000 por semana. Falando assim, né? Hoje em dia, isso é realmente hoje é uma realidade na minha vida, mas nem sempre foi assim. Quando eu comecei, eu passei por muitos percalços na minha carreira, até ter a minha própria produtora, até a minha autonomia artística, até realmente viver disso, de arte. Eu tenho 27 anos de carreira profissional, como atriz, autora, diretora, produtora. Acho que todas essas funções se misturam um pouco dentro da minha personalidade, mas assim, de fato, eu sou uma pessoa que eu só fiz isso da minha vida. Eu tenho 41 anos e eu só vivi de arte e cultura até hoje. E eu vou falar pra vocês, é uma vida muito feliz. Por isso que eu fico querendo que todo mundo vire artista, né? Então hoje eu vou ensinar pra vocês. Hoje eu vou começar a ensinar pra vocês esse passo a passo. Eu vou mostrar pra vocês várias possibilidades, várias oportunidades que você tem e que talvez não esteja aproveitando tanto. Hoje, amanhã, são 4 aulas, gente. Hoje é aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Vão trazer para você essa realidade de tudo que você pode fazer como ator, como atriz, como artista e que talvez você não esteja aproveitando. Tem muitas oportunidades acontecendo, tem muitas... eu vou trazer várias opções, inclusive. Eu vou falar hoje sobre como passar em testes, porque eu acho que você tem que saber como passar em teste, ter confiança, ter discernimento e estar preparada para passar em teste. Amanhã a gente vai falar sobre self-tape, depois a gente vai falar sobre como você consegue testes, né? Como é que você se coloca aí no mercado. Porque o que acontece é que normalmente as escolas formam o ator, a atriz, mas não falam como entrar no mercado, né? Eu vou falar pra você como entrar no mercado. Eu sou diretora e eu realizo testes de elenco desde 2006. Gente, na verdade, o primeiro teste de elenco que eu organizei foi em 2000. Eu era atriz na época, mas eu também estava sendo assistente de direção. Em 2006 eu comecei a dirigir, 2005, 2006, e eu comecei a fazer teste de elenco. Então hoje eu vou falar da minha visão como diretora, do que eu espero de um elenco, de um ator, de uma atriz em um teste. Muita gente tem muito talento, mas chega na hora de fazer o teste e não passa. O pior é que eu sei como é que é. Porque nem sempre eu estive nesse lugar. Nem sempre eu estive nesse lugar, nem sempre. Eu já estive nesse lugar que você tá. E eu sei como é difícil. Eu sei como é difícil conseguir um teste. Eu sei como é difícil fazer um teste é muito difícil. Passar em um teste. Ter confiança como ator, como atriz. Quando eu comecei há décadas atrás, né? 27 anos atrás. Mas antes de começar profissionalmente, eu sempre tive uma paixão por teatro. Quando eu era pequena, meu pai e minha mãe me levavam sempre a teatro infantil. E eu era apaixonada. Apaixonada. E aí um dia eu descobri que você podia fazer aquilo da vida. Aí eu falei, então eu quero fazer isso. E aí, bem criancinha, eu não sei com que idade vocês começaram a ter essa vocação como artista. Coloca aí para depois eu dar uma lidinha. Eu quero ler, depois eu vou falar com vocês, depois eu vou conversar com vocês. Eu quero saber com que idade você teve essa vocação. Eu tive muito jovem, cara, muito criança. E aí meus pais se separaram, e aí eu tive um baque assim na vida, e eu fiquei tímida. Eu virei uma criança tímida. Até hoje eu sou um pouco tímida. Não, eu sou muito tímida. E eu fiquei tímida e eu falei, bom, então, ok, não dá pra eu ser artista porque eu sou tímida.
coisas que acontecem na vida da gente, né? E aí, quando eu tinha 13 anos, eu fui numa colônia de férias que você tinha que apresentar uma sketch. Sketch é uma cena pequenininha, com início, meio e fim. E eu super tímida, mas quando eu apresentei aquela sketch, eu, enquanto atriz, né? Mesmo que iniciante, eu falei, caramba, quando eu tô interpretando um personagem, eu não sou tímida. Quando eu tô interpretando um personagem, eu me divirto e eu me solto, porque é o personagem e não sou eu. E aí eu me apaixonei. Aí eu me apaixonei pela interpretação, por atuar, pelo teatro, por tudo, pela arte. E aí eu comecei a fazer um monte de curso de teatro. Eu fiz um monte, gente, eu fiz todos os cursos do Rio de Janeiro dos anos 90. E aí, beleza, tirei DRT, peguei aquele DRT. DRT, pra quem não sabe, é um registro profissional de ator, de atriz. E aí depois eu peguei aquele DRT e falei, tá, e agora? Como é que eu sobrevivo disso? Como é que eu ganho dinheiro com isso? Porque assim, nós temos várias escolas maravilhosas, eu fiz universidade de artes cênicas, maravilhoso, mas nenhuma delas ensina como viver como ator. Como que você sobrevive ao dia a dia, né? Como que você recebe um bom cachê, como que você faz testes de elenco, como que você acha bons testes. Nenhuma escola ensina isso hoje. Infelizmente, eu adoraria que as escolas ensinassem esse lado também para os artistas, para os atores e atrizes, porque você vê um monte de gente se formando ou fazendo cursos livres ou cursos profissionalizantes, mas que não entram no mercado. E a minha ideia sempre foi assim, não, eu não quero só ter um DRT na mão, eu quero entrar no mercado, eu quero atuar, quero fazer... Na época, né, eu queria fazer novela, peça de teatro e tal. E, realmente, tirei DRT, ia fazer um teste, não passava. Tudo bem, eu não estava bem nesse dia. Aí eu fazia outro teste e não passava. Não, mas é porque também a atriz da Malhação, eu fiz teste pra Malhação, aí a atriz, que era minha mãe, tinha olho azul, e o ator, que era meu irmão, tinha olho azul. Então foi o physique do rolo. Physique do quê? Physique do rolo. E teve um momento em que eu falei assim, cara, eu não quero ficar dependendo de teste de elenco, de personagem, eu quero eu fazer minha trajetória, eu quero eu produzir meus próprios projetos e escolher o texto que eu quero fazer, escolher a direção, escolher tudo. E aí foi quando eu descobri essa metodologia, que mudou tudo na minha vida. Porque é o seguinte, gente, quando você está trabalhando, você consegue mais trabalhos. Quando você não está trabalhando, você não consegue trabalhos. Então você tem que se manter sempre trabalhando. Por exemplo, pensa no atleta, tá? No atleta olímpico, o cara que faz natação. Se ele ficar 1 mês ou 3 meses sem treinar, ele vai diminuir o recorde dele, certo? Isso é meio que óbvio, né? O cara fica 3 meses sem entrar na piscina, ele vai andar para trás. Uma bailarina, ela levanta a perna aqui. Aliás, eu adoraria levantar a perna aqui. Eu até levanto, assim, não tem bolha, mas aqui não... Se a bailarina ficar sem treinar, ela vai levantar aqui daqui a 6 meses. Por que que o ator acha que pode ficar sem trabalhar e que ele tá igual? Então, um questionamento que eu comecei a ter. Eu falei assim, cara, então quer dizer que o ator tem que estar sempre em movimento. E foi quando eu comecei a passar em vários testes de elenco e quando eu comecei a viver, de fato, da atriz que eu sou e da artista que eu sou. Na verdade, depois eu virei diretora, autora, produtora. Mas assim, de uma maneira geral, colocar meu plano aqui no lugar. Mas de uma maneira geral, eu descobri um método para você viver da sua... como ator, como atriz, como artista profissional e recebendo excelentes cachês e fazendo faturamentos, né? Porque hoje em dia eu acredito mais em faturamento do que em cachê. Eu acredito cada vez menos em contratos e mais em você se produzir, em mais você ser empreendedora ou empreendedor daquilo que você acredita, do texto que você acredita, enfim, do projeto que você acredita. Mas mesmo que você queira ser contratado, e hoje a gente vai falar sobre teste de elenco, eu quero dizer uma coisa pra você. Quando você tá trabalhando, se você tá em cartaz com uma peça, é mais provável que você passe num teste de elenco do que se você estiver em casa, coçando o SACO, tá coçando o SACO. Aí ligam, vem fazer um teste, aí você vai.
arrastando o chinelo. Gente, não, né? Então, assim, eu acredito que você precisa estar sempre como um atleta, como uma bailarina, sempre em ação. Ai, mas e quando não tem trabalho, Pete? Aí que tá o método que eu vou ensinar pra vocês. É um método que eu criei, que é uma preparação. Tem um nome, pode parecer um pouco esquisito, que se chama quadrante Dux. Quem conhece o quadrante Dux? Quem conhece aí o quadrante Dux? Quadrante Dux, gente, é o seguinte: é você, independente de qualquer coisa, de pandemia. Ai, não pode falar pandemia nesse negócio aqui no Instagram. Independente de qualquer coisa, é você sempre estar em movimento, ensaiando, gravando. Você tem que ter um home studio. Esse daqui é o meu home studio desse momento. Você tem que ter um home studio na sua casa, um local que você ensaie. Quando eu estou ensaiando profissionalmente, claro que eu tenho uma sala de ensaio e eu uso esse método, é uma metodologia que só eu tenho, assim, que só a nossa companhia tem. Você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo, assim, humildemente eu posso falar isso, mas que é uma metodologia que faz qualquer ator brilhar em cena. Porque é uma metodologia que trata da preparação do ator. Não adianta você ir para um teste de elenco achando que naquele dia você tem que acordar feliz, estudar o texto e ir. Não, você tem que já estar trabalhando todos os dias da sua vida para aquele teste. Ou pelo menos semanalmente para aquele teste, não só para aquele teste, né? Para o ator que você é, para a atriz que você é. Você tem que valorizar o seu trabalho. Você tem que estar sempre estudando, trabalhando, fazendo exercícios, fazendo o quadrante Dux. Eu vou falar melhor sobre isso na nossa segunda aula, tá? Que vai ser amanhã, no caso. Mas eu espero que, assim, que vocês hoje entendam um pouco dos princípios que eu tenho, porque esse quadrante Dux, essa minha metodologia, trabalha a mente desse ator e dessa atriz. Se você estiver num momento muito pessimista, vai ser muito difícil você passar num teste, você fazer um bom trabalho, você ganhar prêmios. Eu já ganhei diversos prêmios. É muito difícil você ganhar um prêmio se você está com a cabeça triste, chateada, com dúvida sobre se você é bom ator ou não, né? Você tem que ser o melhor ator do mundo. E como que você faz isso? Trabalhando, 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 praticando muito. Mais do que o normal, você tem que ser o ator olímpico. Sabe aquele atleta olímpico? É o que você tem que ser. Esse é o mínimo do que você tem que ser. O melhor do melhor. Não o melhor perante os outros, mas o melhor do que você pode ser, tá? E eu digo isso, eu sou muito da área do teatro, né? Eu sou completamente, eu tenho uma vocação com teatro muito grande, mas quando eu falo isso, tô falando para quem aí quer fazer trabalhos na Netflix, para quem quer fazer trabalhos em cinema, para quem quer investir na televisão e novelas. Gente, é a mesma metodologia que eu uso para todos os meus atores e para todos os meus alunos que fazem o meu curso também. E eu queria dizer uma coisa para você. Você pode viver como ator, e eu vou falar agora com muita sinceridade, que nunca existiu um melhor momento como esse que a gente está vivendo agora. Eu comecei a atuar nos anos 90. Gente, não existia TV a cabo. TV a cabo era americana. Hoje em dia a gente tem vários canais a cabo brasileiros. E cada vez tem mais canal a cabo, né? Cada vez você tem mais novelas. Antigamente eu só tinha a Rede Globo. Eu só corria atrás da Rede Globo. Hoje em dia você tem várias emissoras produzindo novelas. E agora, o que você tem? Os streamings. A Netflix, ela aumentou a equipe dela aqui no Brasil. E esse ano a Netflix vai produzir 40 produções brasileiras. Quantos personagens tem uma série da Netflix? 10, 20, 30? Aí tem, fora as participações especiais, né? Novelas. Vamos pensar em novela? Eu já fiz novela das 8, eu conheço novela. Novela, você tem ali 30 personagens, no mínimo. 30, 50. Se for Manuel Carlos, você tem 100 personagens, 100 atores, né? Eu fiz novela do Manuel Carlos. Mas assim, fora a participação especial. E aí você tem novela das 6, das 7, das 9. E às vezes das 11, né? Não tem de vez em quando das 11. A Rede Globo, ela se uniu ao Google para produzir mais conteúdo internamente, né, na Globoplay, através da Globoplay. Então, assim, com relação ao streaming e à televisão,
assim, hoje em dia, vocês têm um mercado enorme de oportunidades. E assim, tá começando, né? Porque a coisa vai expandir ainda mais. A gente tem Amazon, Prime Video, Paramount, fora outras que ano que vem, né, e daqui pra frente vão surgir. E a minha produtora, inclusive, tem um projeto de série que a gente está em negociação e tudo mais. E eu vou dizer pra vocês, gente, o mercado nunca esteve tão aberto a produções brasileiras, tá? Esse mercado de streaming, tá? Netflix, essa nova mídia que está surgindo por aí. Temos uma outra mídia também, caso você queira começar agora, que são webséries. Webséries é um sucesso aqui no Brasil, né? Eu estudei um pouco webséries agora, há um tempo atrás, para entender um pouco esse fenômeno. Mas assim, é um fenômeno mesmo, né? Já tem alguns anos, eu fiquei conhecendo há pouco tempo, mas elas são super bem, tem webséries, né? Mas tem algumas muito bem produzidas. E aí eles conseguem patrocínios por fora, né, daquele canal. Então, assim, gente, você pode, inclusive, produzir uma websérie. Eu até penso um pouco nisso, né, porque eu tô um pouco mais focada no streaming, mas, gente, assim, eu queria muito ter isso na época que eu tava começando como atriz, porque é uma grande oportunidade. E pra quem é apaixonado por teatro como eu, você sabe quantos teatros o Brasil tem? Você tá numa cidade que você fala assim, minha cidade não tem teatro. Tá bom, a cidade mais próxima tem teatro? Tem. Tem um auditório? Tem. Então talvez você possa ser um precursor do teatro nessa cidade. Basta você entender o que essa população quer assistir como teatro. Em 2020 e 2021 foram investidos 7 bilhões na cultura. Agora nós temos novas leis aprovadas, então assim, se você faz teatro ou cinema, você tem diversos mecanismos, diversos editais. E sem falar em captação de recursos, tá? Que também é outra maneira de você, através do marketing cultural, realizar um projeto artístico. Então assim, gente, desculpa, você tem muitas oportunidades, você tem muitos personagens. Eu, como diretora, eu preciso de você, eu preciso de atores. Gente, eu faço teste de elenco. Eu realizo testes de elenco desde o ano 2000 e assim, mais anualmente desde 2006, porque eu tô sempre produzindo espetáculos e eu preciso de elenco. Quanto mais a minha produtora cresce, mais eu preciso de atores. Então assim, tem gente querendo atores. Mas o que vai fazer com que você passe nesse teste? É o que eu vou falar nessa aula de hoje. Gente, vai ter muito conteúdo. Eu espero que você esteja com um caderninho aí, um cadernão. Eu vou falar muito rápido, porque é muita coisa. Tá ali o conteúdo todo me olhando. Eu só tô fazendo a cabeça aqui. Mas assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É muito conteúdo. É uma aula que poderia custar 5 mil reais. Poderia ser um curso só disso. Mas eu vou trazer de graça pra você. Por que eu vou trazer de graça? Pete, por que você tá fazendo essa masterclass, esse evento de graça? Porque eu tenho um propósito. Eu quero, do fundo da minha alma, do meu coração, que você viva exclusivamente como artista. Eu quis virar diretora, eu fui atriz, eu tenho 27 anos de carreira profissional, mas eu fui atriz e recebi, né, eu ganhei muito como atriz, eu sobrevivi como atriz durante muitos anos. Depois eu fiz a transição, virei produtora, diretora, autora, enfim. Eu também atuo nos meus espetáculos, né? Mas o que eu queria, de verdade, é que mais e mais pessoas pudessem viver como ator, como atriz, como artista. Eu sei que parece... Gente, eu já estive nesse lugar. Às vezes parece que é impossível. Eu me formei no curso de inglês. Meu pai pagou o curso de inglês a vida inteira. E eu amo falar inglês e espanhol. Me formei em inglês e espanhol. E ainda estudei um pouco de francês. E eu falava assim, se eu não conseguir sobreviver como artista, eu vou dar aula de inglês. E eu nunca precisei dar aula de inglês. Porque a coisa deu certo antes. E eu sei... Sabe o que deu certo antes? Por causa dessa metodologia. Porque eu comecei a trabalhar a minha mente. Eu comecei a trabalhar a teoria da coisa, a minha mente, a preparação vocal, preparação corporal. Eu vou falar disso bem... eu vou contar todos os meus segredos amanhã. Os meus alunos já sabem, meus atores já sabem. Mas eu, de verdade, eu tenho esse propósito. Eu quero que as pessoas
consigam viver bem remuneradas, ganhando bem como artistas. Porque senão a pessoa vai ter que voltar para o Banco do Brasil e bater cartão. A pessoa vai ter que voltar a dar aula de inglês. Tá entendendo? Eu tenho alunos que dão aula de inglês. Eu acho incrível. Eu acho que o professor é uma profissão incrível. Tem alunos meus que no início, quando começaram a trabalhar, não, né? A fazer aula comigo, estavam trabalhando, vendendo coisas, roupa e tal, sapato em loja. Mas a gente sabe que, na verdade, aquele talento merece ganhar, ser bem remunerado como artista. E existem oportunidades. Só que você tem que trabalhar a mente, o corpo. Não é só o talento, vocês entendem? Porque você pode ter muito talento, mas chega na hora do teste, você titubeia e aí você não passa. Eu vou falar sobre isso tudo hoje, gente, de verdade. Eu tenho uma vontade muito genuína de ver cada vez mais e mais pessoas vivendo do seu talento, da sua vocação artística. E é muito chato que nenhuma escola de interpretação hoje fale sobre isso, né? A pessoa fica lá com DRT na mão e não entra no mercado de trabalho. Eu acho que você deveria fazer o seu mercado de trabalho e produzir seus espetáculos. Já falei logo o que eu tinha para dizer. A última aula eu já antecipei. Tô brincando. Hoje eu vou falar para quem quer passar em testes. Olha, eu vou dar uma respirada e vou começar agora o conteúdo, gente, assim, frenético, tá? Eu vou começar o conteúdo bem frenético agora. Eu vou beber meu guaraná. E eu vou começar um conteúdo frenético sobre como passar em teste. Acho até que eu devo mudar isso aqui, né? Como passar em testes de ator e de atriz, né? De ator. Vou colocar de ator. Eu vou colocar o nosso símbolo, que é um girassol, que eu espero que todos aqui virem girassóis. Bruninha, minha maravilhosa. Ai, gente, eu queria dar um abraço em cada um de vocês. Mas eu vou dar no final. Olha o tamanho, olha o tamanho do meu roteiro. Sério, me preparei muito para essa aula. Eu espero que vocês fiquem até o final e honrem esse conteúdo gratuito. Que, aliás, tem muito curso cobrando. Muito curso não, mas tem uns cursos aí que eu já vi que estão cobrando por um conteúdo até bem... Assim, tudo que eu disser hoje, gente, é da minha visão como diretora, tá? Eu não vou trazer uma visão inocente como atriz. Eu já fui atriz, né? Assim, só atriz durante muitos anos. Mas eu não vou trazer uma visão do tipo, eu sou atriz, tenho método... tem vários métodos. Eu sou atriz, eu vou trazer o método do Stanislavski, vou trazer o método da Uta Hagen, vou trazer o método da Chubik. Eu não vou fazer isso. Eu vou trazer para você a visão de direção. É verdade. E claro que assim, o meu método, ele tipo, tem Grotowski, tem Peter Brook, tem Domingos Oliveira, tem Tennessee Williams, tem até Shakespeare, gente, assim, de verdade. Eu misturo todos eles e traduzo no meu carioquês, tá? No meu método, né, da minha companhia. Mas assim, eu queria dizer uma coisa pra vocês. Eu vou trazer a minha experiência de como eu enxergo teste de elenco. Nenhum diretor vai dizer isso, tá? E eu não vou ser antiética, até porque os diretores não dizem isso, né? Só que os diretores não falam os segredos para não serem antiéticos. Eu não tenho medo disso porque eu nunca vou conseguir ser antiética. O que eu quero é dizer para vocês, de verdade, eu quero dizer para vocês todos os segredos do que eu observo e do que todos os diretores comumente observam num teste de elenco. E vai ser uma aula transformadora. Eu prometo para vocês. No final eu quero que vocês me digam se foi transformador para sua carreira. Por quê? A Jaqueline mandando girassol. Eu quero que vocês virem girassol.
Eu quero que vocês sejam maiores, e não é competição. Sempre que eu falar aqui, eu vou falar isso muitas vezes, tá? Você tem que ser o melhor. Não é ser o melhor perante colegas. Não é uma competição com colegas. Você tem que ser o melhor ator possível. O melhor ator, e às vezes, gente, o melhor ator não é porque eu tenho que falar, não é só o ator como uma pessoa técnica. É a pessoa por trás do ator. Já diria Domingos Oliveira, somente grandes almas dão grandes espetáculos. Eu vou falar isso mais devagar, porque é muito forte. Domingos Oliveira, que foi meu grande mestre, eu fui assistente de direção dele. Eu comecei como atriz, né? Trabalhei com ele como atriz e depois eu fui assistente de direção. Ele dizia o seguinte: somente grandes almas dão grandes espetáculos. Forte, né? Então você tem que trabalhar. Amanhã eu vou falar muito sobre isso. Você tem que trabalhar o seu caráter, a pessoa que você é. Todos os meus alunos sabem que eu digo, e meus atores também, eu falo para todo mundo: ator não pode mentir. Se você quiser ser um bom ator, você não pode mentir na sua vida. Você tem que ser uma pessoa honesta, sincera. Difícil, né? Why it's so hard to love one another? Então vamos lá, gente. Agora vai começar o conteúdo. Anotem, eu vou ser muito rápida, porque é muito conteúdo e eu não queria... Olha isso, eu não queria que passasse de 40 minutos. E a gente já tá em 30. Mas vamos lá. E ainda quero ler tudo que vocês disseram. Vamos lá. Como eu disse, eu vou explicar para vocês a minha visão enquanto diretora. Desde 2006 eu faço teste de elenco, às vezes mensalmente, mas anualmente eu faço normalmente 3 testes, 4 testes, às vezes muito mais. Teve anos que a gente, né, expandiu a companhia e a gente fez muito teste de elenco. E chega um momento em que eu consigo identificar com muita rapidez o ator que eu quero trabalhar e o ator que eu não quero trabalhar. Pay attention. Como fazer excelentes testes? Sendo excelente. Você tem que ser excelente. Você pode ser excelente. Eu já passei por isso, de ser excelente no meu curso de teatro. Ai, tô aqui fazendo meu curso, eu sou... Ai, todo mundo adora, todo mundo aplaude minha cena. Chega no teste, fica nervoso, põe tudo a perder. Então, tá bom, Pete, então como que eu faço para ser excelente em teste de elenco? Primeira coisa, segundo a minha metodologia, é fazendo, atuando, brincando, to play. To play significa atuar, interpretar, brincar. Sempre. Você tem que estar sempre em ação como ator, como atriz. Você não pode paralisar e falar assim: ai, gente, eu já ganhei um prêmio, agora eu vou sentar aqui e agora não vou, entendeu? Não pode. Você tem que estar sempre em movimento, sempre em movimento, sempre em movimento, sempre em movimento, tá? Mais dois ingredientes muito importantes. Prazer. Quando você vai fazer um teste, eu vou falar até como paulista, quando você vai fazer um teste, que eu tô muito carioca, né? Tu vai fazer um teste. Quando você vai fazer um teste, cara, quando você vai fazer um teste, você tem que ter prazer. Quando você vai apresentar um monólogo em um teste, você está se apresentando. Eu já fiz teste em teatro, eu já pedi para ator mandar self-tape, eu já fiz teste ao vivo, em vídeo. Você tem que entender que você está em uma apresentação profissional. Você não tem que pensar que o teste ele vai te levar a uma apresentação profissional. Ou que o teste ele é um meio para te levar a um fim. Não, o teste já tem que ser um fim. Você tem que fazer aquele teste com muito prazer. Uma vez eu fiz um teste na Rede Globo. Eu fiz um primeiro teste, passei para finalista e fui fazer um segundo teste, há milênios. Quando eu não recusava teste na Globo. E aí era um texto que eu amei
E eu tive tanto prazer no teste, eu lembro que eu me emocionei e tal. Então, assim, quando você for fazer esse teste, você não pode encarar como se fosse uma etapa para você finalmente atuar. Não. O teste já é uma apresentação. É como se fosse uma estreia sua. Ai, mas é pro câmera, né? Um teste para vídeo, é pro câmera, é pro diretor. Sim. Você pode ter 2 câmeras e um diretor, e um assistente de direção e uma pessoa do áudio. É a plateia que você tem. Então, sempre encare o teste com prazer. Ao invés de você ter medo, você tem que falar assim, caramba, que grande oportunidade de atuar. Que legal fazer um texto diferente. Cara, que incrível. Então, é assim, encare com prazer. Outra coisa, que é o segundo ingrediente, é a experiência. A experiência, gente, é tão gostoso ter experiência, né? Quando eu vejo uma atriz, um ator que tem experiência, eu vejo que é mais fácil lidar com testes. Então, tem esse ingrediente que vem através do tempo também. Quanto mais testes você fizer, mais experiência você vai ter. Quando eu era muito jovenzinha, eu fazia todos os testes. De musical, quando eu nem fazia aula de canto na época. De dança, quando eu nem dançava. Faz tudo que é teste. Quando você está começando, faz todos os testes. Só para você ficar craque em fazer testes, entendeu? Só para você encarar aquele nervosismo de olhar aquela banca com naturalidade. Isso tem que ser normal para você. Isso tem que ser um prazer para você, tá? Então é isso. Como fazer com nervosismo? Bom, você precisa ter técnica. Eu vou ensinar amanhã uma técnica maravilhosa que é uma concentração. Não dá para você só se concentrar no dia do teste e achar que aquele dia, hoje eu vou fazer um teste. Não, você tem que ter uma preparação, e eu vou ensinar isso amanhã, na aula de amanhã. Na segunda aula, eu vou ensinar exatamente isso, que é o seguinte, você precisa se preparar todos os dias para o que vai acontecer. Já diria Hamlet, estar pronto é tudo. Então, você tem que preparar a sua mente para eu estou aqui, eu tô pronta para tudo que acontecer. Entendeu? Eu tô pronto. Se me ligarem agora e falar, vem fazer tal coisa, o texto é esse, o teste é esse, eu vou arrasar, isso vai dar certo. Tá bom? Você tem que ter uma cabeça preparada para dar certo. E não a cabeça, mas será que vai dar certo? Não. Quando um ator entra na minha sala de teste, eu já vejo se a pessoa está preparada para fazer um bom teste ou não. Olha só, eu julgo a entrada da pessoa na minha sala ou no meu teatro, né? Às vezes eu faço teste em teatro. Quando a pessoa entra, eu já falo assim, quer trabalhar. Essa pessoa quer trabalhar, ela quer fazer. E quando a pessoa entra arrastando seu chinelo, eu falo, ou quando entra nervoso, você não pode, sabe por que você não pode entrar nervoso? Tudo bem que é um estado emocional que às vezes não tem como controlar, mas sabe por quê? Porque a sua vontade de vencer tem que ser maior. Então, mesmo que você tenha um certo nervosismo, a sua gana de passar naquele teste, a sua gana de viver como ator, tem que ser mais forte. Gente, eu só vivo 27 anos disso. E olha que eu sou de teatro, tá? Televisão às vezes é mais fácil. Se eu tivesse investido na televisão, seria... Também não sei, né? Porque eu gosto de teatro e eu amo teatro. E eu me dou bem no teatro. Mas os deuses me protegem. Mas eu acho que assim, é uma devoção. Você tem que ser um devoto da sua carreira. Você tem que se dedicar 1000%. Não, eu vou me dedicar 90%. Não, você tem que se dedicar 150%. O tempo todo? O tempo todo. Mas é um prazer tão grande, né, que vale a pena. Vamos lá. Visualize. Isso é maravilhoso. Isso é um método maravilhoso. Você vai visualizar a estreia, ou o teste, ou o que você tiver que fazer como ator, ou atriz, ou artista. Você vai visualizar, você vai sentar e vai falar assim, cara, eu cheguei ali, eu falei o texto, eu falei tal coisa, a plateia aplaudiu, foi um sucesso, deu certo. Você vai visualizar isso todas as noites antes de dormir, tá? Se você puder, coloca na tela do seu celular uma imagem de plateia lotada, ou uma imagem do que você já quer ter. E do laptop também. Se você usar muito laptop, você coloca no laptop também. E você tem que convencer a sua cabeça de que você vai passar nesse teste. Ou, no meu caso, que sou empreendedora, tenho uma companhia, eu quero fazer sucesso com essa peça. Você convence a sua cabeça primeiro
Pode parecer engraçado. Primeiro você convence a sua cabeça e você fala assim, cara, se alguém tem que passar nesse teste e fazer esse papel, por que não eu? Você que é ator. E eu, como empreendedora, eu falo assim, por que minha peça não vai fazer sucesso se eu estou trabalhando tanto nela, ensaiando tanto, dia e noite? Então você coloca a sua cabeça para funcionar no ou eu dou certo ou eu dou certo. Isso é um mantra, anota isso aí agora. Ou eu dou certo. Ai, gente, e não faz aquela piadinha do dar. Tem gente que faz a piadinha do dar. Ai, ou eu dou certo ou eu dou... Não tá... Vamos, a gente falando de profissionalismo, né? Ou eu dou certo, no sentido de ou esse meu projeto dá certo, ou esse meu projeto dá certo. E você que é ator e atriz, você tem que falar a mesma coisa. Ou eu, como ator, dou certo, ou eu dou certo. Eu, como diretora, eu vivo isso o tempo todo. E eu, como produtora, vivo isso o tempo todo. Tem que dar certo. Vai dar certo. Porque eu farei com que dê certo. Tentar é muito bom, mas não é o suficiente. Eu me comprometo a fazer tudo o que for possível para dar certo. E eu só loto teatro por causa disso, gente, porque eu me comprometo a lotar teatro. Se alguma coisa der errado, eu fiz... O que aconteceu? O que foi? Não, então vamos fechar tal coisa, vamos investir tal coisa e vai dar certo. Você como atriz, como ator, você tem que fazer tudo pra dar certo. Entendeu? Você não pode falar assim, eu vou ver qual é. Se rolar, rolou. Não! Não, nunca vai dar certo assim. Desiste. Se for, não, vai prestar concurso pro Banco do Brasil, bater seu cartão. Não é assim que acontece. Você primeiro decide fazer dar certo, entendeu? Primeiro você decide aqui, aí a sua anteninha fala assim, ok. Como que eu faço dar certo? Quem tá aqui já quer dar certo. Se você tá aqui agora, não, você já tá assim, você tá mais à frente do que a maioria, porque a maioria tá assim, viajando, tá esperando. Sabe o que as pessoas falam pra mim, gente? As pessoas enchem meu direct daqui do Instagram, falando assim, me dê uma oportunidade, Pitty. Eu quero muito trabalhar na sua companhia. Me dê uma oportunidade. Gente, não é assim. As pessoas ficam babando o ovo de produtor de elenco. Eu vou falar sobre isso na terceira aula. Para com isso, gente. Ficar curtindo foto de produtor de... Aí você acha que o produtor de elenco vai ver e fala assim, olha, a Mariazinha curtiu minha foto. Vou colocar ela na minha série. Não é assim que acontece, gente. Você precisa enviar um convite pro produtor de elenco de um projeto seu. Quer dizer, de um projeto bom seu, né? Entendeu? Você precisa mostrar pra gente. Eu quero atores que já estejam trabalhando. Quando o ator fala assim, eu estou em cartaz, eu estou fazendo tal filme, eu estou fazendo tal coisa, eu falo assim, bacana. Quando o ator fala, não, eu fiz tal curso, aí eu parei, aí cri-cri. Eu quero alguém que esteja ali como vida ou morte. Eu sei que é difícil ter essa disciplina, eu entendo completamente. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando o ator entra pra fazer o teste comigo, eu já percebo que energia esse ator tem. É impressionante. E agora eu tenho que falar isso, né? O que nós, diretores, esperamos? O que nós, diretoras, esperamos? O que nós, diretores, esperamos? Um grande ator. Um ator profissional, um bom colega. Um ator que não tá ali pra fazer amizade, pra namorar. Um ator que tá ali pra dar o melhor de si. Um ator que tá ali pra arrebentar, pra estudar a personagem, pra viver aquele texto, pra fazer um grande sucesso. Eu quero atores que querem fazer grandes sucessos. Que não sejam egoístas, que entendam que o teatro e a arte em si, né, tem um grupo envolvido e que respeitem, que não sejam estrelas, que respeitem o grupo. É isso que diretores esperam. De verdade. É possível adquirir segurança?
sei lá, você é um ator inseguro, você tá insegura, você tá começando. Olha, eu vou dizer isso amanhã. Eu vou responder isso para vocês na próxima aula, porque é possível sim, mas é uma metodologia que eu criei, que é uma metodologia e funciona. Gente, eu pego uma pessoa, eu já peguei atores muito inexperientes e que se transformaram em pouquíssimo, em um mês de ensaio. Em um mês, 2 meses de aula, virou outra pessoa. E hoje eu vou focar mais na questão de teste de elenco, tá? E da minha visão como diretora. Mas essa metodologia eu vou falar muito, eu vou esmiuçar para vocês amanhã. Não perca a aula de amanhã. 3 erros que todo ator iniciante comete antes do teste. 3 erros que todo ator iniciante comete antes do teste. Currículo. Pô, gente, currículo é foda. Currículo, eu recebo uns currículos assim. A pessoa coloca no currículo a prática de montagem que ela fez como se fosse uma peça profissional. A pessoa escreve assim: eu fiz o Fantasma da Ópera. Mas aí você fala assim, ué, mas em 2020 não teve Fantasma da Ópera no Brasil. Ou enfim, em 2000 e bolinha. Aí você fala, foi uma montagem de um curso. Eu prefiro que os atores sejam sinceros e coloquem assim: eu fiz tal curso e nesse curso nós montamos o Fantasma da Ópera. Ou qualquer outra peça que seja. Do que tentar me enganar de que foi um Fantasma da Ópera profissional, sendo que eu que sou profissional, não, eu sou uma diretora profissional, eu sei. Eu assisti, inclusive, o Fantasma da Ópera que teve, né, ali no Renault. Então, assim, eu sei. Então, não tenta enganar no seu currículo. Fala a verdade. Se você for bem no teste, não é o seu currículo que vai te barrar, entendeu? Isso é uma coisa que muita gente me pergunta. Material, foto e vídeo. Você tem que investir num excelente material, numa excelente foto, num excelente vídeo. E não adianta ser aquele fotógrafo da esquina, que é seu amigo que faz desconto. Você tem que pegar o fotógrafo que os atores fotografam. Você tem que fazer o videobook com quem os atores fazem, tá? Infelizmente, existe sim um investimento na carreira. É tudo, na verdade, né, gente? Eu não sei se vocês investem na B3, na Bolsa de Valores do Brasil, mas assim, tudo, para você ganhar, você tem que investir. Então, eu não vou ser mentirosa e falar assim, olha, faz qualquer videobook que dá... videobook é da minha época, né? Faz qualquer self-tape que dá certo. Se você for fazer teste para minha companhia, eu não vou julgar. De verdade, a gente não tem julgamento. Você pode gravar com o seu celular. Se você for talentoso, se a gente gostar da sua energia e se você tiver as características do girassol, você entra na companhia. Só que nem todo mundo é assim, principalmente o audiovisual. O audiovisual exige uma qualidade técnica da própria foto e da própria self-tape. Eu vou falar na self-tape também nesse evento. Não perca as próximas aulas, tá? Quem é de audiovisual tem... Eu posso falar a verdade pra vocês? Diz aí se eu posso falar a verdade. Eu falo toda a verdade, né? É que assim, eu sou de teatro. Então, quando eu vejo um teste pela self-tape, eu consigo sugar o talento da pessoa. Só que, quem é de audiovisual, o cara é diretor de cinema. Entendeu? Ele ama película. Ele gosta de Almodóvar. Ele gosta de Kubrick. Então ele vê uma self-tape mal filmada num celular, com a iluminação péssima, ele vai, tira, não importa que o ator seja talentoso, ele fica com preconceito, ele fica... Entendeu? E dá pra entender, né, gente? São pessoas que têm outros paradigmas, diretores de cinema. Então, assim, eu entendo também. Eu não sou diretora de cinema, mas eu compreendo também que tenha esse lugar do tipo... Caramba, tem que ter uma luz boa. Por isso que no meu curso eu ensino como que você consegue no seu home studio fazer uma iluminação profissional ou semi-profissional diante do seu home studio, ou um áudio semi-profissional, porque eu sei que é importante. Não adianta você ter... Pra mim, assim, na minha companhia, que é de teatro, pode estar tudo cagado, pode ter a luz ruim, tudo ruim.
Se você tiver talento, eu vou te passar, porque eu gosto do material, né? Eu sei que você vai estar no teatro e eu vou mudar a luz. Mas esses caras de cinema, eles não vão te passar. Então, no meu curso, eu ensino algumas questões técnicas, porque eu quero que você aprenda. De verdade, eu quero que você aprenda questões técnicas. Você tem que saber planos, enquadramento, entendeu? Olha, eu brigando, parece que eu tô brigando com vocês não, tá, gente? I'm sorry. Mas é que eu preciso que vocês entendam o que é enquadramento, o que é uma boa luz, o que é um bom áudio. Porque na hora do cara passar você, talvez ele te ache amador por causa da iluminação da sua self-tape. Eu acho, enfim, eu sou, né, eu acho isso injusto. Acho que deveria haver só o talento do ator. Mas eles julgam também esse lado. Então, no meu curso eu coloco até questões técnicas para que vocês realmente consigam passar em todo tipo de teste, tá? Próxima. Último erro que todo ator iniciante comete antes do teste. Último erro seria não dominar as técnicas de decorar. Você precisa decorar o texto. E você precisa aprender as técnicas de decorar o texto. Eu tenho 5 técnicas na minha metodologia, eu vou te falar agora. Mas assim, eu quero dizer uma coisa pra você. Nunca diga pra um diretor ou pra uma diretora que você não consegue decorar o texto ou que você tem dificuldade. Nunca diga isso. Eu vou chamar a Bárbara. Deixa eu ligar pra ela. Vou ligar pra ela agora. Bárbara! Ela tava aqui perto. Bárbara! O pessoal tá dizendo aqui que não consegue decorar o texto. Pois é, Bárbara, decorar não é o mínimo? Você nunca vai dizer para um diretor que você não consegui decorar o texto, não tive tempo. Gente, coloca a cabeça dentro de um buraco na terra. Eu vou chamar a Bárbara. Enquanto a Bárbara chega, eu vou me hidratar, porque eu fico até nervosa com esse negócio de ator que não decora texto. Eu vou falar 5 técnicas. Aliás, os meus alunos que estão aqui, Dani, Bruninha, quais são as 5 técnicas? Vocês decoraram as 5 técnicas para decorar texto? O Yuri, queria entender um ator falando que não consegue decorar. Yuri, vem viver a minha vida. Vem ser diretora no meu lugar, meu amor. O que eu ouço de ator que fala que eu ia esse final de semana aí. Nunca diga isso, tá, gente? Eu só queria ver se as meninas sabem quais são as técnicas. A Ana rindo, kkkk. Fala aí, gente, primeira técnica. Dani, Bruninha, eu vou chamar a Bárbara e vou tirar a galharufa de vocês, se vocês não souberem as 5 técnicas de cor. O Yuri rindo. Gente, sério, são 5 técnicas da minha metodologia que eu vou falar pra vocês. Isso, Dani, falaram uma frase... Isso. Gente, olha as minhas alunas, as minhas atrizes. Não é o melhor... Gente, eu amo vocês. Pronto, gabaritaram. Bárbara, tchau. A Dani e a Bruninha já gabaritaram tudo aqui. Já. Elas decoraram. Elas decoraram as técnicas de decorar texto. São 5, gente. Decorem. Vou falar bem rápido. A Dani rindo. Gente, por que eu faço aulas com tanto conteúdo, né? Eu fico tendo que correr com conteúdo. Vamos lá. Primeira técnica. Primeira técnica para decorar o texto. Ler o texto. Você tem que ler o texto, gente. Lê o texto o tempo todo, quando você vai no banheiro, quando você viaja, quando você vai para um lugar para o outro. Você lê o texto o dia inteiro. Sai do Twitter, sai do Instagram e vai ler o texto o dia inteiro, tá bom? Essa é a primeira técnica. Segunda técnica é bater o texto. Bater o texto é quando você pede para um vizinho, para um namorado. Namorado é hora. Gente, namorar é para isso, tá? É para ter alguém para bater o texto com você. Você namora o cara, aí você fala pro cara assim, olha, você vai falar todas as falas de todos os outros personagens e eu falo
a do meu personagem. Quando eu errar, você me corrige. Pode ser uma amiga, pode ser sua mãe, pode ser qualquer pessoa que você queira, mas bater o texto é quando você aluga uma pessoa, espero que essa pessoa goste de você, pra bater o texto com você. A terceira técnica é escrever o texto. Eu amo essa técnica, Bruninha também. Aqui, eu adoro. Olha a minha letra como é bonitinha, gente. Eu fiz caligrafia, então eu amo a técnica de escrever o texto. É a minha técnica predileta, assim, modéstia à parte, assim, particularmente falando, porque eu acho que quando você escreve o texto, você domina o texto, você toma o texto para si. E quando você escreve, é importante que você escreva com cores diferentes. Você pode usar uma Lumicolor para quando tá triste, quando tá, enfim, sublinhar coisas, pular linhas. E aquilo dali, quando você escreve o texto, além de, claro, escrever, você vai decorando, você forma uma tela mental daquilo que você escreveu. Porque no texto, às vezes, é uma coisa muito assim, né, bruta. Então, quando você escreve, você consegue assim, cara, eu vou colocar na próxima página aquele momento que minha personagem fica mais chateada. Aí você muda a página. Então, você tem uma... como é que fala, gente? Uma... Não é quando você decora... Quando você fotografa mesmo aquela tela, né? Daquele texto, né? A quarta técnica é do Domingos Oliveira, que é decorar uma frase de cada vez. Então você decora a primeira frase. Decorou a primeira frase? Beleza, vai para a segunda frase, decora a segunda frase. Aí volta para a primeira frase e fala a primeira frase e a segunda frase. Falou certinho? Beleza, vai para a terceira frase. Decora a terceira frase. Decorou certo? Volta, fala a primeira, a segunda, a terceira. Essa técnica é maravilhosa, sabe por quê? Porque você começa a encadear as ideias. Se você fizer essa técnica do Domingos, você nunca vai esquecer o texto. Nunca. Porque, sabe por que os atores esquecem o texto? Porque ele não consegue ligar essa frase à próxima. Às vezes, faltou aquele subtexto que leva à próxima frase. Só que quando você vai decorando assim aos pouquinhos, claro que é uma frase de cada vez aos pouquinhos, você começa a criar subtextos da personagem que liga uma frase à próxima frase. Entendeu? É maravilhoso. É uma técnica ótima. E a última frase é estudar o texto. Quando você divide o texto em unidades, quando você estuda o texto de fato, você começa a decorar sem querer, sem perceber, você começa a decorar aquele texto, tá? Gente, eu não vou... Essa aula eu iria até, tipo, 1h se eu fizesse todos os meus... Como é que fala? Como é que é isso, gente? O roteiro, né? É que apareceu alguém aqui com um selo. O que é isso de selo? Tom Lopes comprou um selo. O que acontece quando compra um selo, Tom? Eu vou te chamar, Tom. Vou te chamar no ao vivo. Mas então, eu vou fazer o seguinte. Cara, é muito conteúdo, gente. E assim, de verdade, isso aqui é um curso. Eu vou continuar o nosso conteúdo amanhã. Amanhã eu também vou falar sobre self-tape. Eu vou falar sobre a nossa metodologia. Porque eu acho muito importante que vocês conheçam essa metodologia. Porque eu particularmente, não conheço uma metodologia que funciona tão rapidamente.